boa noite missionária para você do tamanho da obra missionária. A Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, juntamente com Juntas de Missões Mundiais, recebem vocês para esse momento de comunhão, de celebração, de culto, de adoração. Vamos juntos lembrar, falar, testemunhar do amor de Deus. É isso que Junta de Missões Mundiais faz por terras tão distantes, levar o amor de Deus. Mas para isso, a junta, os missionários precisam de estratégia, precisam de logística, precisam de recursos. E a junta conta com você, nós contamos com você nesse processo de levantar recursos para a obra missionária. Você pode fazer isso através de doação de valores, enviando para a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nós vamos encaminhar para a Junta de Missões Mundiais todos esses recursos. Nós não ficamos com um centavo deste recurso que você doa para a obra missionária. E assim nós vamos transmitir o amor de Deus para todos aqueles que precisam ouvir deste amor. Contamos, portanto, com a sua participação neste grande projeto que é de Deus, de salvar o mundo, salvar as pessoas, levar o amor de Jesus a todas elas. Como é bom receber vocês. Nesta noite tenha boas experiências, boas lembranças e bons testemunhos a respeito da obra missionária. Precisamos realizar esta grande tarefa. Durante toda a semana, viva o poder de transformar. Olá, PVJ. Meu nome é Pietro. Missões para mim é salvar vidas. Fique em casa e, se precisar sair, se protejam. Não se esqueçam de usar máscara e álcool gel. Eu sei que estamos passando por um tempo difícil, mas tenham fé. Liberdade e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. E aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva, Jesus é poder. Para todo que crê ao cativo, liberdade. E ao mundo
Nesse momento agora eu vou estar orando pelos irmãos enfermos, nesse momento do culto, pessoas que estão precisando do nosso conforto, da nossa oração principalmente. Eu até vou passar uma passagem que está em Tiago 5, capítulo 15, que diz: "E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, lhes serão perdoados." Nesse momento, igreja, eu vou estar passando os nomes desses irmãos enfermos: Alfredo Pina, André dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Bete Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Célio Damasceno, Glóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Jaime Hilário, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição, Dilma de Celina, Dalva Celina, José Vaz de Melo, Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Marina Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Maria Machado, Marieta Neves, Martinha Rabelo, Regina Lúcia, Selma Ferreira Freitas, Sila Soares Santos e Tereza Ferreira. Essa é a lista de todos os irmãos enfermos na igreja, e nosso papel como irmãos, como membros também, é estar orando junto com eles, estar confortando esse coração no momento. Eu peço que você, mesmo dentro de casa, feche seus olhos agora junto comigo e vamos fazer uma oração juntos. Oremos. Meu Pai, peço oração por todos esses nomes aqui que foram ditos agora, meu Senhor. Pessoas que no momento não estão tão bem e estão precisando do nosso conforto, da nossa oração, Pai. E como eu acabei de falar, nós aqui como igreja temos que estar unidos, juntos com você, orando para que esses irmãos fiquem bem, fiquem bons, Pai. Peço para que conforte seu coração, não só deles, mas também daqueles que estão próximos, como as famílias, como os amigos, que também sofrem bem mais do que nós que estamos de longe. E que daqui a pouco, Pai, a gente esteja de volta aqui na nossa igreja, louvando, Pai, todos vacinados, e claro, que junto com esses irmãos que estão agora em situação ruim, Pai. Peço por todos eles aqui, que o Senhor os conforte, que o Senhor os abençoe, mantenham calmos e que logo logo estejamos aqui juntos, orando por eles. Em nome de Jesus que oro, meu Pai, e termino essa oração pedindo por cada irmão dessa igreja agora, pedindo por cada um que se cuide, se proteja durante esse vírus. Amém, meu Pai. Evangelho de João, capítulo 3. O ideal seria ler todo o capítulo, pelo menos até o versículo 21, mas nós vamos ler alguns desses versículos, de 3 a 8 e de 14 e 15. João 3, 3. Jesus lhe respondeu a Nicodemos: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então perguntou-lhe Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto,
também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nascer de novo vamos orar. Senhor, obrigado porque nos dás em Cristo a oportunidade de nascer de novo. E esta nova vida que recebemos de Ti, nós queremos vivê-la de volta na Tua presença, de modo a engrandecer o Teu nome. Fala-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Um dos temas mais intrigantes do Novo Testamento é o novo nascimento. O assunto do novo nascimento emerge do diálogo de Jesus com um líder religioso judeu conservador, um fariseu chamado Nicodemos. Esse líder foi procurar Jesus de noite, trazendo na pasta, ou levando na pasta, uma inquietação de natureza intelectual. Ele queria saber como era possível Jesus fazer os milagres que Jesus fazia. Tinha que ser, concluía ele, coisa de Deus. Tinha que ser coisa de Deus. A resposta de Jesus surpreende esse homem e nos ensina uma tremenda lição. A resposta de Jesus no versículo 3: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Embora seja indispensável a salvação, o novo nascimento é um tema sujeito a muitas distorções. Nascer de novo, por exemplo, não é reencarnação, não é batismo, não é lavagem cerebral, não é êxtase espiritual. Então, o que é? Nascer de novo é o quê? Eu estava lendo um sermão sobre este assunto do grande pregador do Texas de outras gerações chamado W.A. Criswell. Foi pastor por décadas da primeira igreja batista de Dallas. E nesse sermão ele diz o seguinte: quando o Senhor falou a Nicodemos sobre nascer da água e do Espírito, ele está dizendo que se uma pessoa nascer uma vez na carne, não é suficiente. Ela também deve nascer de novo do Espírito, deve nascer do Espírito. E ele usa a palavra água, Jesus usa a palavra água, para se referir ao primeiro nascimento. Um nascimento na água, um nascimento carnal, um nascimento biológico. Nascido da água, eis o primeiro nascimento. Nascido do Espírito, eis o novo nascimento, o segundo nascimento. Agora, a palavra água ali se referiria a como uma criança nasce. No ventre da mãe, quando a criança é gerada, a natureza, a mão criadora de Deus, protege a criança em crescimento, envolvendo-a, vamos dizer, protegendo-a com a água. O que dá crédito a tal interpretação está no versículo que se segue imediatamente, quando o Senhor diz: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, pois o que é nascido da carne é carne, falando de novo da biologia da gente, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o que é nascer de novo? Em primeiro lugar, nascer de novo é ser purificado pelo Espírito Santo, é receber a ducha do Espírito Santo. A figura do banho foi usada lá atrás pelo profeta Isaías,
quando ele diz em Isaías 1,16 essas palavras aos judeus de Jerusalém. Ele disse: lavai-vos e purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos as vossas obras más, parai de praticar o mal. Então, está falando de um banho espiritual que seria necessário para a aproximação junto a Deus. No Apocalipse, João vai dizer também alguma coisa sobre esse banho. Ele diz assim, Apocalipse 7, 13 e 14: então um dos anciãos me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhe respondi: meu senhor, tu o sabes. E ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Lavar as túnicas e branqueá-las no sangue do Cordeiro é a metáfora, ou são as metáforas que o apóstolo João está usando aqui para falar dessa experiência de conversão. Quem são os habitantes do céu? São aqueles que nasceram de novo, são aqueles que lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Se restar alguma dúvida sobre isso, o apóstolo João voltará à carga e vai nos dizer em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar, lavando-nos de toda a injustiça. Nicodemos, diz Billy Graham, Nicodemos jejuava 2 dias por semana, passava 2 horas por dia orando no templo, pagava ou entregava o dízimo de toda a sua renda, ensinava teologia no seminário. A maioria das igrejas o receberia com prazer hoje, mas Jesus lhe disse: não basta, terás de nascer de novo. Então, nascer de novo é ser purificado pelo Espírito Santo. Pergunto, você já tomou esse banho espiritual sem o qual ninguém entrará no reino dos céus? Segunda coisa, nascer de novo é ser não só purificado, mas ao longo da caminhada é ser dirigido pelo Espírito Santo. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aqui Jesus está aproveitando que a palavra grega para vento é a mesma palavra para espírito, vento. Aliás, não só em grego, mas também no hebraico, as duas palavras, a palavra alma ou espírito e a palavra vento é a mesma palavra em hebraico e a mesma palavra em grego. E então Jesus utiliza essa semelhança para nos ensinar lições sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo age como o vento. Essa é a metáfora. Ele age, o espírito, pneuma, age como o vento, pneuma. Que significa isso? Significa, primeiramente, falar da soberania do Espírito Santo. Soberania. O vento é incontrolável. Há uma total independência nas ações, no movimento, na obra do Espírito. Nós sequer conseguimos entender o seu itinerário, exatamente como acontece com o vento. Não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Não há no mundo cabresto, cárcere, coleira ou controle que possa restringir
a liberdade de ação do Espírito Santo. Soberania completa. Assim é o Espírito. Assim como o vento não pode ser contido, detido, retido, contido, assim também o Espírito não pode ser atrapalhado. Soberania. Mas há um outro aspecto aqui, o aspecto da surpresa do Espírito Santo. A imprevisibilidade do vento é algo admirável. É claro que no tempo em que Jesus diz isso, a ciência não tinha ainda os instrumentos que ela tem hoje para fazer uma previsão do tempo mais ou menos confiável. Mais ou menos porque até hoje a previsão do tempo não é 100% confiável, né? Às vezes anunciam, haverá chuva essa semana, a semana passa e ué, cadê a chuva que a previsão do tempo anunciou? Não acontece. Então, mesmo assim, é imprevisível a obra do Espírito Santo, tanto quanto imprevisível é o vento. Mas há uma terceira característica aqui da comparação. A irresistibilidade do Espírito é a mesma do vento. Se você acha que você pode resistir ao vento, especialmente a uma rajada violenta de vento, então tente sair com um guarda-chuva. Tente sair com um guarda-chuva no meio da tempestade. Já tentou? E a gente vê de vez em quando imagens de pessoas que estão... A gente é tentado até a rir, porque acaba ficando engraçado, né? Porque não é com a gente. Não é com a gente, claro, a gente ri. Mas é horrível. Você está com guarda-chuva e o vento pega e leva o guarda-chuva embora. É uma rajada violenta. Isso mostra a irresistibilidade do vento, que é a mesma, claro, parecida com a irresistibilidade do Espírito. Você lembra da fidelidade de Estevão? Quando os judeus, Atos 9:6 diz, da chamada sinagoga dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com ele, o que aconteceu? Atos 6:10 responde, não podiam resistir, irresistibilidade, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Irresistibilidade. Há uma história de um homem que costumava amarrar o seu cavalo todo dia de manhã em frente a um bar. Ele saía lá da sua casa, ia para o centro da cidade fazer os seus negócios, resolver os seus negócios, ia a cavalo e amarrava o cavalo sempre na frente do bar. Um dia, logo de manhã, o dono do bar saiu um pouco do bar e notou que o cavalo do homem estava amarrado não junto ao bar, mas em frente à igreja. E viu o homem na rua e o chamou. Ei, meu amigo, por que o seu cavalo está parado em frente à igreja hoje? Curiosidade mais do que natural, né? Todo dia o cavalo era amarrado em frente ao bar. O homem respondeu, é que ontem à noite eu me converti numa série de conferências, ou seja, ouvindo a pregação do Evangelho aqui na igreja, e eu resolvi estacionar em outro lugar. Meus amigos, isto é nascer de novo. É uma obra completamente nova que o Espírito faz dentro da gente, de modo que a gente já não é mais a mesma pessoa. Converter-se, então, significa estacionar ou amarrar o seu cavalo não mais em frente ao bar, mas em frente à igreja. Paulo disse em Efésios 4, 20 e 21, nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus, a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. E olha, não tem filosofia, não tem guru, não tem ideologia que consiga fazer uma mudança dessa no coração. É obra
do irresistível Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, nascer de novo é olhar para a cruz. Jesus vincula o novo nascimento, que é uma experiência pessoal, com a sua morte, a morte de Cristo na cruz. Ele diz no versículo 14 e 15, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ter a vida eterna. Olha que expressão que João adora registrar dos lábios de Jesus. Ter a vida eterna. Lembra de João 3,16, que vem logo depois? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ter a vida eterna é o desejo de todo ser humano, mas isso só é possível através do novo nascimento. E olha, não adianta você dizer, eu nasci na igreja batista, fui criado no berçário da igreja. Tenho aqui uma história de um ex-capelão do exército britânico. Ele se chamava John Taylor Smith. E John Taylor Smith, esse ex-capelão, estava pregando, ele era bispo da igreja anglicana, e ele estava pregando uma vez numa grande catedral anglicana, sobre o novo nascimento. E para se fazer mais claro possível, ele foi muito objetivo. Ele diz assim: meus queridos, não substituam o novo nascimento por nada. Você pode ser membro de uma igreja, mesmo da grande igreja da qual eu sou membro, a histórica igreja da Inglaterra, mas ser membro de uma igreja não significa que houve novo nascimento, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O pastor da catedral, diz John Taylor Smith, o pastor dessa catedral estava sentado à minha esquerda. Apontando para ele, eu disse: você pode ser um pastor como o meu amigo aqui e não nascer de novo, mas ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ainda à minha esquerda estava o bispo auxiliar. Bispo é aquele que supervisiona pastores, né? E apontando diretamente para ele, eu disse: você pode até ser um bispo auxiliar como o meu amigo e não nascer de novo, mas ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em seguida, Taylor contou que um ou 2 dias depois, ele recebeu uma carta desse bispo auxiliar, na qual se podia ler as seguintes palavras: meu caro bispo, você me acertou. Estou no ministério há mais de 30 anos, mas nunca tinha experimentado a alegria de que falam os crentes. Eu nunca pude entender isso. Olha, um bispo, hein? O meu ministério tem sido difícil, burocrático. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas quando você apontou diretamente para mim e disse: você pode até ser um bispo auxiliar e não ter nascido de novo, aí eu percebi na hora qual era o meu problema. Eu nunca soube o que era novo nascimento. Disse na carta ainda que ele estava miserável e infeliz, não conseguira dormir a noite toda e solicitou uma audiência, se eu pudesse reservar um tempo para falar com ele. Claro que eu tinha tempo para falar com ele, disse o bispo John Taylor Smith, e no dia seguinte nos reunimos para conversar sobre a palavra de Deus. Depois de algumas horas, estávamos ambos de joelhos, o bispo auxiliar tomando o seu lugar diante de Deus como um pobre e perdido pecador,
dizendo ao Senhor Jesus que ele confiava nele como seu Salvador. Daí por diante, tudo foi diferente. Meu amigo, não adianta você ser membro de uma igreja famosa, não adianta você ter sido criado na igreja. Isso é vantajoso moralmente, socialmente, até psicologicamente, mas espiritualmente não tem valor nenhum. O que tem valor espiritualmente é você nascer de novo. E se você ainda não passou por essa experiência, você precisa nascer de novo, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Um missionário chamado Des Outridge estava trabalhando em Papua Nova Guiné, que é uma ilha, um país, ilha lá na Oceania, perto da Austrália, e ele era tradutor da Bíblia para uma tribo, o nome dela vai aparecer aqui. E quando ele chegou em João 3, esse capítulo de João 3, e quando ele chegou à expressão nascer de novo, João 3,3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí o tradutor Outridge pediu ao seu auxiliar daquela comunidade que o ajudasse a expressar isso de uma boa maneira para a sua comunidade, para a sua tribo. Aí o homem explicou o seguinte costume que havia naquela tribo. Escuta isso. Às vezes, uma pessoa comete erros e não dá ouvidos a ninguém. Você conhece gente assim, né? Não precisa estar na tribo lá não, mas aqui mesmo também tem gente assim, né? Às vezes uma pessoa comete erros, não dá ouvidos a ninguém. Todos nós nos reunimos na aldeia e colocamos essa pessoa no meio da roda. Os anciãos conversam muito com ele. Eles dizem para ele assim: você errou. Todos os seus pensamentos estão errados. Todas as suas intenções estão erradas. Todos os seus valores estão errados. Agora, para consertar tudo isso, né? Agora você tem que se tornar um bebê novamente e começar a reaprender tudo certo. Reaprender tudo certo. Então era a resposta que o tradutor estava procurando. Então João 3,3 na língua desse povo, o povo Binumarien, o Binumarien, ficou assim: ninguém pode ver o reino de Deus a menos que se torne como um bebê novamente e reaprenda tudo da palavra de Deus. Meu amigo, a Bíblia não diz que seria bom que você nascesse de novo. Ela diz que é necessário. É um imperativo, é necessário. Como diz o povo, você não tem para onde correr. Ou faz isso, ou nasce de novo, ou não verá o reino de Deus. Oremos. Deus nosso Pai, muito obrigado porque pelo Teu Espírito nós nascemos de novo. E ajuda-nos agora a viver na dimensão desse novo nascimento. Ajuda-nos a viver em novidade de vida, como diz a Tua palavra. Ajuda-nos a produzir os frutos dignos do arrependimento ou fruto do Espírito. Ajuda-nos a comunicar Jesus com as nossas palavras, mas também com as nossas vidas. É a nossa oração. No nome dele. Amém. Ao meu redor, nas ruas da cidade, há tanta gente em dor e aflição, mas só Cristo ama todas elas.
sejam crianças, velhos, seja lá quem for. Seu coração está aberto a todos e seu perdão de graça quer doar. Por isso sinto que é meu dever em minha vida sempre aprender. Ser como Cristo, ser como Cristo, e assim cumprir o que eu devo fazer. Ser como Cristo, ser como Cristo, que possam todos ver a Cristo em nós. No dia em que eu encontrei a Cristo, o seu amor inundou o meu ser, e nova criatura me tornei. A minha vida Ele completou. E agora nesse mundo escuro tenho a missão de sobrilhar a luz que Ele deixou. E pela sua misericórdia quero ser e sempre aprender. Ser como Cristo, ser como Cristo, e assim cumprir o que eu devo fazer. Ser como Cristo, ser como Cristo, e cumprirei o meu dever. Se fizer o seu querer, Que possam todos ver a Cristo em nós. Muito obrigado a você que cultuou conosco nesta noite. Tenha você uma semana agradável, uma semana abençoada, blindada por Jesus Cristo, não é? E tome as precauções. Se tiver que sair, usa máscara, ou faça como eu, estou usando 2 máscaras hoje agora, porque eu estou com medo da variante, né? Da variante que está aí, está pegando o pessoal, e não é fácil. Os hospitais estão lotados, ninguém pode ficar doente agora. Se ficar doente, vai ter que se curar em casa, muito complicado, né? Então vamos continuar orando e tomando as precauções que nós pudermos tomar. Obrigado a você também, e queremos convidá-lo para estar conosco na próxima quarta-feira, às 19h30, aqui mesmo no YouTube e no Facebook,
só no YouTube, para louvarmos a Deus e para orarmos, intercedermos e também para comemorarmos os aniversariantes da semana. Enfim, quarta-feira um culto mais informal e você está convidado a cultuar e convidado a convidar também outras pessoas, né? Vamos aproveitar esse tempo que Deus está nos dando para a gente convidar os amigos, aqueles que nunca vieram à igreja, nunca deram importância. Você convidava, eles desprezavam. Agora, quem sabe, né? Reclusos em casa, sem muito programa para fazer, de repente ele pode cultuar com você. Quero agradecer também aqueles que têm sido fiéis na contribuição, no sustento da obra do Senhor. Cada dia é uma novidade, cada mês tem sido uma surpresa ver o que o Senhor tem feito com e através do seu povo. Eu quero concluir lendo as palavras de Romanos, as últimas palavras da carta de Paulo aos Romanos, Romanos 16, 27, ele diz assim: ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Graça de Jesus encontrei amor sem par, pelo Espírito de luz, deste amor vou caminhar a perfeita e plena paz, que prazer que vem do céu. Este amor me satisfaz, dele eu sou e ele é meu. Este amor me satisfaz, dele eu sou e ele é meu. Vendo a bela perfeição deste vasto mundo seu, eu aprendo a lição, dele eu sou e ele é meu. Eu aprendo a lição, dele eu sou e ele é meu. Para sempre dele sou, nada me perturbará. Neste amor seguro estou, que prazer Jesus me dá. Céu e terra passarão, mas o amor que Deus me deu me confirma o coração. Dele eu sou e ele é meu. Eu já sei